Meus irmãos, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula na manhã de hoje, retomando a aula anterior, não só na verdade da semana passada, mas também da semana retrasada, quando nós estamos a tratar os nomes compostos de Deus, na verdade os nomes de Deus. Domingo retrasado, os nomes simples, e domingo passado, os nomes compostos. Então, abram aí, por favor, lição número 9, página 38, que tem como título Os Nomes Compostos de Deus. Na verdade, a gente podia juntar essas duas lições, a 8 e a 9, que trata dos nomes de Deus, numa primeira subdivisão, os nomes primários, e aí você tem Yahvé, você tem Adonai, você tem Elohim, e aí os nomes compostos, ou seja, nomes que se ligam a esses três primeiros, sobretudo ao nome Yahvé e ao nome Elohim, que dão outras dimensões acerca do caráter e da personalidade de Deus. Então abram aí, lição número 9, os nomes compostos de Deus, página 38. Semana passada a gente fez a leitura em outro texto devocional, porque nós o utilizamos dentro da própria lição, que foi justamente Gênesis 14. Hoje a gente vai ler esse texto que está proposto aí na lição, a título de leitura devocional, que é Êxodo 17, versículos 10 até o versículo 15, porque nós vamos tratar ao longo da nossa lição. Então abram logo aí essa passagem, vamos fazer essa leitura a título de leitura devocional e depois nós vamos retomar a esse texto no decorrer da lição, ok? Abram aí, Êxodo 17. Vamos ler a partir do versículo 8, para a gente pegar aqui o fio da meada e já iniciarmos do início do parágrafo. Êxodo 17, a partir do versículo 8. E aí a gente segue até o versículo número 16, que aí fecha todo esse parágrafo. Diz-nos o seguinte, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Até aqui, até o versículo 16, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, conforme nós dissemos, nós vamos complementar essas duas lições que, de certa forma, formam apenas um assunto: os nomes de Deus. Os nomes simples, baseados nessas três formas através das quais Deus se revela, como Deus Yahvé, o Senhor, aquele que guarda a aliança, como Deus Elohim, ou seja, aquele que é poderoso, e também como Deus Adonai, aquele que é o soberano. E agora, tratando especificamente das junções que pelo menos dois desses nomes nos dá,
tanto o nome Yahvé como também o nome Elohim, quando se une a outras palavras e que nos dão uma visão mais exata, não só acerca do caráter de Deus, daquilo que Ele é, mas também acerca das obras de Deus, daquilo que Ele faz. Então, quando estudamos sobre a pessoa de Deus, qualquer coisa que esteja relacionado àquilo que nós chamamos do estudo da teologia propriamente dito, da pessoa e das obras de Deus, a gente sempre vai se nortear por esses dois aspectos. Quando você estuda sobre Deus, você vai aprender quem Deus é. Quando você estuda sobre Deus, você vai aprender aquilo que Deus faz. Então, isso é o cerne do estudo da teologia propriamente dita, ou da teontologia, como alguns gostam também de falar. Então, por isso, nós estamos detendo a nossa atenção dentro desse aspecto, os nomes compostos de Deus, pegando, sobretudo, a palavra Elohim e as suas junções, e como nós veremos hoje, pegando também a palavra Yahvé, a palavra Senhor. Então, na semana passada, o nosso objetivo era trabalhar todos os nomes ligados à palavra Elohim, que são 6, que o autor coloca aqui na lição. Contudo, não deu tempo de nós vermos todos os 6, vimos apenas 3. O Deus El Elyon, que significa o Deus Altíssimo. Vimos o Deus Eroi, ou seja, o Deus que vê. E vimos também o Deus El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Então, basicamente, na semana passada a gente só aprendeu esses 3 significados desses 3 nomes de Deus: o Deus Altíssimo, o Deus que vê e o Deus Todo-Poderoso. Então, hoje, nessa primeira parte da nossa lição, eu vou tentar acelerar um pouco para a gente trabalhar os 3 últimos nomes que não foram trabalhados na semana passada. A palavra El, de Elohim, a palavra El Orlan, ou El Olam, a palavra El Betel, a palavra El Elohel Israel, que é um nome aqui mais complexo, mas a gente vai ver todos eles na manhã de hoje. Então, sem que a gente gaste muito tempo nessa parte introdutória, só apenas para a gente tomar noção, tomar atento daquilo que a gente viu, vamos começar a trabalhar aqui esses nomes que faltaram, o item 4, o item 5 e o item 6 da nossa lição. E aqui eu já estou na página 39, Os irmãos localizaram aí na lição? Lição número 9, página 39, esses 3 últimos itens, o item 4, o item 5 e o item 6. Localizaram, meus irmãos, aí na revista? Pois bem, então vamos trabalhar o item 4. Conforme nós temos aí, o Deus El Olam, o Deus eterno, ou o eterno Deus. E aqui o autor, ele chama a atenção de 2 versos, Gênesis 21, 33 e Isaías 40, versículo 28. Eu não vou trabalhar os 2, eu vou trabalhar só esse segundo, Isaías 40, 28, porque já resume aquilo que a gente precisa entender acerca desse nome. Então, abram aí, por favor, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 28. Nós vamos estudar Deus aqui como eterno, ou El Olam, o Deus eterno. Abram aí, por favor, Isaías 40, versículo de número 28. Isaías 40, versículo de número 28. Abram aí, por favor. Todos abriram? Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Essa quarta designação de Deus, essa quarta forma de Deus se revelar, agora como Deus, mas não qualquer Deus, como Deus que é eterno. Então veja aqui o que diz o versículo 28. O profeta Isaías fala: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, ou seja, El Olam, seria aqui a designação no hebraico, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. É interessante, meus irmãos, nós observarmos aqui o capítulo 40 de Isaías, se você for lê-lo desde o início,
Porque aqui, no capítulo 40 de Isaías, o profeta ele faz uma comparação entre Deus, conforme ele coloca aqui, o Deus que é eterno, Deus, conforme ele coloca aqui, o Senhor Criador de todas as coisas, com as divindades, com os deuses que são criados pela razão, pela a imaginação humana. Infelizmente não dá tempo da gente ler todo o capítulo 40, mas você pode fazê-lo depois. Você observa claramente essa descrição que Isaías faz dos deuses humanos, os deuses criados pela razão humana, em comparação com o Deus, conforme ele coloca aqui, o Deus eterno, o Deus El Olã. E aí ele destaca justamente essa característica do Senhor. Ele é Deus no sentido de ser poderoso, mas ele é Deus no sentido de ele ser eterno. É interessante, irmãos e irmãs, nós destacarmos que essa palavra que nós temos aí, que designa a Deus como Deus eterno, El Olã, ela aponta para a imutabilidade, ou seja, que Deus ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e o será sempre. Mas não só isso, essa palavra El Olã, que é destacada aqui por Isaías, no versículo 28, ela aponta também para a eternidade de Deus. Então, essa palavra descreve não só que Deus nunca muda, mas essa palavra também mostra que Deus ele é eterno. Ele é o eterno que nunca muda. Nós temos início, nós temos fim, pelo menos no sentido humano aqui da nossa vida aqui na Terra. E ao longo da nossa existência, a gente passa por vários processos de mudança. Tanto é que você nasce, se desenvolve psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Depois você chega ao ápice da sua condição física e mental. O normal é que com uma certa idade você define nesse aspecto. Quando nós chegamos a uma certa idade, isso é natural. Então, nós estamos sempre passando por processo de mudança. Às vezes nós temos um determinado gosto, uma determinada preferência, isso é alterado ao longo da nossa vida. Então, nós somos seres caracterizados pela mutabilidade. Estamos sempre mudando, estamos sempre alterando. Mas Deus, meus irmãos, ele não é assim. O mesmo pelo poder que ele detém eternamente, ele vai deter ao longo de todas as eras. E essa palavra El Olã, ela aponta justamente para isso, que não só ele não muda, mas também que ele é eterno. É interessante, alguns autores sempre falam isso, quando destacam o significado dessa palavra, eles dizem que Deus, ele foi e é o que sempre será. Deus foi e é o que sempre será. Então, todas as suas qualidades, todos os seus atributos, todo o seu poder, eternamente eles são os mesmos, eles não vão se alterar nunca, eles não vão se alterar jamais. Então, é por isso que quando você compara Deus com as outras divindades, a conclusão natural a que nós chegamos é que as divindades criadas pelos seres humanos, elas não significam nada, absolutamente nada. Então, meus irmãos, esse é o Deus ao qual nós servimos. Ele é um Deus que não muda, ele é um Deus que é eterno e que não há um mínimo de mudança, um mínimo de alteração em toda a sua pessoa, em todas as suas obras, pegando a deixa que nós falamos. Deus foi, é e sempre será o mesmo. Então, esse aqui é um traço distintivo que nós observamos na pessoa de Deus. Por isso, ele é o Deus eterno. Ele não muda e ele será o que sempre foi. Por isso, ele é o Deus El Olã, e que Isaías destaca aqui, que está acima, que é superior a todas as demais divindades que, porventura, os homens criem. Por que eu enfatizo essa questão dos homens criarem as divindades? Porque não existe nenhum Deus além do Senhor. Não existe. Então, o que é que o homem faz em virtude de estar em estado de pecado? Ele vai criando ídolos, ele vai criando as divindades. É por isso que quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós observamos várias divindades que eram adoradas lá. O deus Moloque, né, onde a adoração era caracterizada pelo sacrifício das crianças. O deus Baco, que era o deus do vinho. Então, haviam várias divindades, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Essas divindades, elas existem realmente? Não, elas não existem. Agora, os homens criam,
eles formam para si outros deuses. Foi por isso que Calvino disse que o coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. Ele vai sempre criando divindades, ele vai sempre criando deuses, mas de fato esses deuses, eles não existem. Só existe um Deus, só existe o Senhor. E que Deus, que Senhor é esse? É o Senhor de Israel, ou seja, o Deus Elohim, que é o Deus eterno, que é imutável, que Ele é e é eternamente o mesmo Deus. Então, é preciso a gente destacar isso aqui, porque via de regra a gente escuta, ouve as pessoas falando em divindades. Elas existem? Não. Elas são criadas pela razão humana, elas são criadas pelo coração humano, mas mesmo assim elas não se igualam, elas não se equiparam à pessoa do nosso Deus. Por tudo isso que nós estamos vendo aqui, porque Deus é o Deus Altíssimo, porque Deus é o Deus que vê, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso e também Deus é o Deus Eterno. Então, o quarto nome, melhor dizendo, aqui dessa descrição que nós estamos considerando acerca de Deus. Mas não só isso, ele fala também de Deus como Deus El Betel. E aqui eu queria chamar a atenção para esse texto de Gênesis 35. Abram aí, por favor, meus irmãos. Gênesis 35, versículo 7, melhor dizendo. A palavra Betel significa casa de Deus. Então, El Betel, o Deus da casa de Deus. Gênesis 35, versículo 7. A gente agora vai considerar um pouco das experiências que Jacó ele teve com Deus. É bem interessante a gente poder considerar esse aspecto. Jacó é um dos patriarcas, a exemplo do que aconteceu com Abraão, com Isaac, seu avô, seu pai, respectivamente. Eles tiveram uma aliança com o Senhor, e dentro dessa aliança com o Senhor, desse relacionamento, em alguns momentos da sua vida, eles tiveram visões de Deus, experiências com Deus, e essas experiências, de certa forma, aponta alguns traços acerca da personalidade de Deus, como a gente vai ver aqui. Deus sendo descrito como Deus da casa de Deus. Então, Gênesis 35, versículo 7. Gênesis 35, versículo 7. Então, Jacó aqui já tinha enganado seu irmão, já tinha fugido, já havia passado dezenas de anos nas terras de Labão e estava voltando aqui à sua terra natal. E aí, dentro de todo esse processo de retorno, a gente vê algumas visões que ele tem de Deus e conversas que ele tem com o Senhor. E aqui, de maneira específica, a gente vai ver um dos resultados disso. Olha só o que temos aqui, Gênesis 35, versículo 7. E edificou ali um altar. Gênesis 35, 7. Diz o seguinte: e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, o Deus da casa de Deus, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Então veja que esse texto aqui, onde ele revela Deus como Deus da casa de Deus, ele remete a uma experiência antiga de Jacó. Que experiência foi essa? Quando ele estava fugindo do seu irmão, ele teve a visão do Senhor, a visão da escada. Deus renovou as suas promessas para ele, e Jacó fez uma aliança com Deus, que se voltasse bem das suas peregrinações, ele daria o seu dízimo, ele faria do Deus de Israel o seu Senhor, e isso tudo de fato acontece na sua vida. E a gente vai ver todas as experiências pelas quais Jacó passou. Então, se você volta lá para Gênesis, volta aí bem rapidinho, Gênesis 28, versículos 17, 19, 22, você vai ver justamente isso. Deus aparece ali para Jacó, Deus faz aliança ali com Jacó, ou se revela, melhor dizendo, para Jacó, faz promessas a Jacó, essas promessas elas são cumpridas, e aí aqui Jacó vai justamente erigir esse altar, fazendo menção à experiência que ele teve com o Senhor. Então, Gênesis 28, versículos 17, 19 e 22. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. E, temendo, disse: quão temível é este lugar. Veja, que lugar é esse? É a casa de Deus, a porta dos céus. Palavra Betel, casa de Deus. Então, aqui foi quando ele teve a visão da escada. Foi aqui onde ele teve uma revelação do Senhor. Ele temeu aquela experiência e ele chamou aquele lugar de casa de Deus
Por quê? Porque ali ele havia visto ao Senhor. Aí versículo 19. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, Jacó deu o nome de Betel, casa de Deus. Versículo 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui é a aliança que Jacó faz com o Senhor. Então, o que a gente vê aqui em Gênesis 35:7, nada mais é do que o reflexo daquilo que a gente observa aqui em Gênesis 28. A experiência que Jacó tem com Deus, as promessas que Deus faz a Jacó e o compromisso que Jacó assume perante o Senhor. E é assim também, meus irmãos, ao longo da nossa vida aqui na terra. É assim também, minhas irmãs, ao longo da nossa trajetória terrena. Nós estamos em constante relacionamento com o Senhor. Em virtude disso, Deus vai mostrando a sua vontade para nós, sobretudo através da sua palavra. E uma vez que a gente tem essa visão com o Senhor, qual deve ser o resultado prático da nossa vida? A gente deve estar sempre assumindo compromissos com Deus. E a gente observa quando isso é verdade e que quando nós somos fiéis àquilo que Deus ele requer de nós, Deus também será fiel à palavra que Ele tem pronunciado e pronunciado a cada um de nós. Jacó saiu sem nada, fugido da casa de seus pais, receoso de perder a vida por causa do seu irmão, porque ele havia enganado, e aí passam-se os anos. Jacó tem algumas experiências, inclusive de injustiça, e o que é que acontece? No final de tudo, ele volta, não só, mas com uma grande e numerosa família. Ele volta não sem nenhum recurso, ele volta riquíssimo. Por quê? Deus, ele tinha cumprido as suas promessas a Jacó. Por isso ele levanta um altar naquela região onde ele passaria a morar, e ele diz: aqui é casa de Deus, aqui é o Deus da casa de Deus. E ali ele vai trazendo à sua memória tudo aquilo que Deus lhe havia feito. Então, essa aqui também é uma segunda descrição, conforme nós estamos vendo hoje, acerca de Deus. Deus, ele é o Deus eterno? Sim. Deus, ele é o Deus da sua casa. Deus, ele é o Deus da casa de Deus. Então, a segunda descrição. Mas não só essa. Pegando também um exemplo de Jacó, nós temos aí esse item 6. O El Elohei Israel, o Deus de Israel. Vamos lá para Gênesis, capítulo 33, versículo 20. Gênesis, capítulo 33, versículo 20. Aqui, mais uma vez, Jacó está voltando nesse processo de retorno, e aí ele vai tendo essas experiências com o Senhor, e aí ele faz também essa designação em relação a Deus. Versículo 20, inclusive é o texto aí da recitação da nossa escola dominical, da nossa classe na escola dominical. Então, quando Jacó chega a Siquém, as terras onde ele passaria a morar, versículo 20 é dito: e levantou ali, no caso Jacó, um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. No caso Jacó, Israel é o mesmo Deus, porque depois que ele teve encontro com o Senhor, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Então, ficou confirmada essa aliança, ficou confirmada a relação, pacto que Deus havia mantido com Israel, antigo Jacó, e agora Deus, ele vai dando sequência ao cumprimento das suas promessas. Ele era o Deus de Israel. Da mesma forma que tinha sido o Deus de Isaac, da mesma forma que tinha sido o Deus de Abraão, agora também era o Deus de Israel. Então, 3 formas, 3 nomes, através dos quais Deus ele se revela. Ele é o Deus eterno, ele é o Deus de Betel, da casa de Deus, e também ele é o Deus de Israel, por extensão de todos nós, que fazemos um pacto, uma aliança com ele, através de Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Então, em termos da palavra Elohim, era esses destaques que eu queria fazer na manhã de hoje, para a gente complementar essa primeira parte da nossa lição. Para quem não sabe, a palavra Israel significa aquele que luta com Deus, ou príncipe que luta com Deus. Foi o que aconteceu lá no Vale de Jaboque, justamente nesse retorno, e aí Jacó, que era enganador, passa a ter seu nome mudado para Israel, e aqui ele faz essa confissão. Que confissão? Que o Senhor agora era o seu Deus. Não foi o que ele havia prometido? Vamos voltar mais uma vez lá para Gênesis 28. Vamos voltar mais uma vez lá para Gênesis 28. Eu vou ler o versículo 21, versículo 22.
Conforme nós falamos, o que é que nós temos aqui no versículo 28? A aparição de Deus a Jacó, quando ele fugia da presença do seu irmão, porque ele havia enganado. Então, olha só o que Jacó diz a Deus, olha só o compromisso que Jacó faz com o Senhor. Olha só, versículo 21 e versículo 22, veja aí. De maneira que eu volte, falou Jacó, em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Versículo 22, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, chamando a atenção para a parte B do versículo 21, então o Senhor será o meu Deus. Por quê? Ele tinha voltado em paz para a casa de seus pais. Por quê? Deus havia cumprido a sua promessa. E agora ele assume esse compromisso, no sentido mais claro, de ter agora o Senhor como seu Deus, o Deus dele, pessoal de Israel, o que por extensão iria atingir a sua descendência, que seria o quê? O povo de Israel. Então, foi aquilo que nós falamos na parte final da aula da semana passada. Uma vez que nós estamos em aliança com Deus, nós reatamos a nossa relação com o Senhor, mas de certa forma, aqueles que estão sob o nosso domínio, de maneira direta ou indireta, eles são beneficiados. Então, Jacó, agora Israel, ele assume a sua posição de ter a Deus como seu Senhor, está em aliança com Deus, e por causa disso, Deus vai cumprindo as promessas agora, não só a Israel, mas agora a descendência de Israel, fazendo com que os seus descendentes se tornassem o seu povo, o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel. Então, o que é que isso, meus irmãos, nos traz à mente? O que é que isso nos leva a entender? Que Deus, ele é sempre fiel no cumprimento das suas promessas, e que nós devemos também ser sempre fiéis no cumprimento das nossas promessas, dos nossos votos. É assim que a gente observa muitos exemplos no Antigo Testamento. As pessoas, os servos do Senhor, se assumindo compromisso com Deus, Deus cumprindo a sua promessa, e essas pessoas voltando-se para Deus, também cumprindo as suas responsabilidades. É aquilo que a gente chama de voto. Às vezes a gente vê algumas visões equivocadas quanto a isso, e infelizmente por causa disso as pessoas até desconsideram esse recurso que nós temos de fazermos votos. Mas na verdade a vida cristã, ela deve ser caracterizada por votos. Quando nós nos batizamos, por exemplo, a gente está assumindo votos em relação a Deus, está assumindo votos em relação ao povo de Deus, votos esses que nós somos obrigados a cumprir. Por quê? Deus cumpre a sua promessa. Logo, nós devemos ser fiéis naquilo que nós assumimos com o Senhor. É o que acontece aqui com Jacó. Foi sem nada, sem família, sem recurso, fugido dos pais, voltou com a numerosa descendência, voltou com vários recursos no sentido material. Então Deus cumpriu a sua promessa. E em virtude de Deus ter cumprido a sua promessa, o que é que Israel fala agora? Deus é o meu Deus, Deus é o Deus de Israel. Porque via de regra, meus irmãos, a gente muitas vezes, infelizmente, acaba sendo injusto com Deus. E o que é que acontece? E por que eu estou falando isso? Melhor dizendo, muitas vezes a gente assume os compromissos, muitas vezes Deus nos abençoa, mas nos abençoa tanto ao longo da nossa vida, com coisas que às vezes a gente nem pede. E às vezes, quando chega na hora do sacrifício, da gente assumir o nosso compromisso, a gente vai colocando desculpas. A gente vai se isentando das responsabilidades. Aí a gente é injusto com Deus. Dizem que crente é igual filho de cego, né? Só pede. Infelizmente é verdade. Mas muitas vezes a gente esquece de voltar para agradecer. Muitas vezes a gente esquece de voltar para retribuir, não como de maneira compensatória, mas retribuir com gratidão todas as bênçãos que Deus nos faz. Quer um exemplo disso? Vez por outra eu falo, a gente passa pelo processo de batismo. E o que é o batismo? Nada mais do que uma cerimônia, como a gente fala, de profissão de fé. E aí você faz vários juramentos, de servir a Deus, de servir a igreja, de ser sujeito às autoridades constituídas da igreja. E muitas vezes quando se passa o tempo, a gente fica muito aquém
do compromisso público que nós assumimos perante Deus e perante o seu povo aqui na terra. Veja como isso é sério na nossa vida. E às vezes a gente não atenta para isso. Se batiza, chora, é aquele negócio meloso, mas depois, cadê a responsabilidade? Depois, cadê o compromisso com a igreja? Cadê a sujeição às autoridades da igreja? Cadê a fidelidade da igreja? Fica esquecido, meus irmãos. E às vezes a gente quer as bênçãos de Deus para a nossa vida. Aí fica complicado. Então, não tratemos Deus com injustiça. O exemplo de Jacó é claro nesse sentido. Deus cumpriu a sua palavra, ele cumpriu aquilo que havia dito, que Deus seria o seu Senhor, e o foi, não só dele, mas também de toda a sua descendência, razão pela qual hoje nós estamos aqui. Porque a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó e Israel, ela respinga em cada um de nós, porque sem elas, hoje, nós não estaríamos salvos. Ok? Então, precisamos considerar esse aspecto também da nossa vida cristã. Alguma outra observação, meus irmãos, dentro dessa primeira parte, da palavra Elohim, seja o Deus Elion, seja o Deus Eroi, seja o Deus El Shaddai, Orlan, El Betel, Elohei, Israel, alguma dúvida, algum complemento desses 6 nomes de Deus, onde você aprende que Ele é Altíssimo, onde você aprende que Ele lhe vê, onde você aprende que Ele é todo-poderoso, onde você aprende que Ele é o eterno Deus, onde você aprende que Ele é o Deus da sua casa, onde você aprende que Ele é o nosso Deus. Pergunta interessantíssima essa que Francilda fez. É fato, meus irmãos, quando você olha o Antigo Testamento, esses nomes compostos de Deus, eles são mencionados com bem mais frequência do que no Novo Testamento. Basicamente, você vai encontrar quais nomes no Novo Testamento se referem a Deus? A própria palavra Deus, a própria palavra Pai, Deus como Pai, e a própria palavra Senhor. Basicamente são esses 3 nomes que designam Deus no Novo Testamento. Então são bem mais resumidos, são bem mais simplificados. E por que isso não acontece no Antigo Testamento, já que no Antigo Testamento existem esses nomes com os quais Deus se revela de maneira mais detalhada? Por que isso? Por que essa diferenciação? Por que essa distinção? Simples. A revelação de Deus, a gente nunca pode esquecer isso, ela é o que nós chamamos de revelação progressiva. Revelação progressiva. Não é o progressivo do cabelo das mulheres, né, que gostam de dar, né? Nem tampouco as lentes progressivas que existem na questão da ótica. Mas é porque Deus ele vai se revelando aos poucos e gradativamente. Então, esse processo é o que nós chamamos de revelação progressiva de Deus. Então, ele vem se revelando, meus irmãos, de maneira incipiente. Aí a revelação ela vai estendendo-se mais, vai clareando, até que a gente tenha uma visão perfeita, ou pelo menos mais clara, acerca de Deus. Então, como no Antigo Testamento, veja bem, como no Antigo Testamento, Deus ele já faz todo esse detalhamento de quem Ele é, então isso se torna, no Novo Testamento, desnecessário de ser repetido. Por quê? A Bíblia é uma só. Ela não é apenas o Novo Testamento, ela não é apenas o Antigo Testamento, mas ela é a junção dos 2 testamentos. Então, lá no Antigo Testamento, onde se inicia a história da revelação, gradativamente Deus ele vai dando esses traços de quem Ele é. É por isso que os patriarcas, nesse sentido, eles são um recurso bem interessante, onde a gente observa isso. Por exemplo, essas 6 designações que a gente viu aqui de Deus, nessa primeira parte, o Deus Altíssimo, o Deus Poderoso, o Deus Poderoso que vê, o Deus Eterno, o Deus de Betel, o Deus de Israel. Onde é que a gente encontra todos esses textos? Na relação de Deus com os patriarcas. Aí você vai ver, no trato de Deus como Israel, como nação, isso não vai ser mais tão claro, ele vai se revelar mais como Deus Yahvé, conforme a gente vai observar na segunda parte da lição, e no Novo Testamento, como tudo isso já havia sido feito no Antigo Testamento, se tornou desnecessário. Então, basicamente, no Novo Testamento, ele se revela como Deus, como Senhor e como nosso Pai, sem desvincular todas essas outras revelações que ele fez de si mesmo, com todas essas características mais detalhadas. Então, não havia necessidade de repetir, porque gradativamente Deus já foi mostrando, já no Antigo Testamento, quem Ele é. Tudo isso aqui que nós estamos estudando. Entendeu, Francilda? Percebeu agora essa razão? Ok? Alguma outra dúvida?
Não? Isso é importante, meus irmãos, é o que eu sempre gosto de dizer. A gente tem que olhar para a Bíblia não com criticismo, de estar procurando defeito, mas a gente tem que olhar para a Bíblia com espírito crítico, que é o quê? Por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? E na medida em que você faz essas perguntas, você vai entendendo mais claramente aquilo que Deus ele revela para cada um de nós. Então, um motivo bem especial pelo qual a gente vê essa distinção, essa diferenciação no trato de Deus em se revelar. Ok? Algo mais dentro dessa parte aqui, dessa primeira parte? Não? Muito bem. Agora, meus irmãos, aqui eu vou tentar fazer um milagre. É o milagre da extensão do tempo e do ensino do conteúdo que a gente tem, que é da gente ver todos esses outros nomes compostos, agora não com a palavra Elohim, mas agora com a palavra Yahvé, a palavra Senhor, conforme nós temos nas versões revistas e atualizadas, com todas as letras em maiúsculo, entendeu? Palavra Senhor, que sempre aponta para a palavra Yahvé. Você encontra a palavra Senhor de duas formas, descritas em nossas Bíblias. Só a primeira letra S, maiúscula. Quando isso acontece, nós já vimos, está se referindo a quê? A Deus. Como quem? O Deus Adonai, o soberano, o rei. Contudo, quando a palavra Senhor, ela é composta por todas as letras em maiúsculo, então essa palavra é Senhor, refere-se a Deus, sim, mas como quem? Como Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que está presente na vida do seu povo. E a gente vai ver detalhes, como Deus ele se apresenta dessa forma, pelo menos cinco formas, pelo menos 5 maneiras, que é a segunda parte da nossa lição a partir de agora. Então, eu vou tentar aqui seguir, que o nosso objetivo é concluir a lição hoje, mas vamos ver até onde nós iremos, ok? Qual é a primeira palavra aí que nós temos relacionada a Deus? Agora não mais como Elohim, mas como Yahvé. Qual é a primeira palavra aí? Quem pode citar, por favor? Isso, Jeová Jireh. Mas os irmãos estão com a disposição arretada hoje de manhã, viu? Qual é a primeira palavra aí? Deu uma melhorada assim, meia boca, né? Qual é a primeira palavra, meus irmãos? Pois é. Eu repito aos irmãos, eu já falei isso, já disse anteriormente. O que é que a gente deve fazer todo domingo de manhã, antes da gente vir para a escola dominical? Para ter disposição e força. O que é? Está vendo aí? O pessoal não come cuscuz com ovo, não toma uma xícara de café, chega tudo aqui fraco. Fica parecendo o crente Guiné. Vocês já viram o crente Guiné? Estou fraco. Tem crente Guiné que só gota. Então, vamos ter disposição, gente. Cuscuzinho aí ajuda, certo? Para a gente vir com força. Então, a primeira palavra. Que palavra é? Jeová Jireh. O Senhor proverá. Eita, meus irmãos, que palavra, entendeu? Eu gosto muito desse texto que a gente vai ler agora, que é Gênesis 22, versículo 14, que é o desafio que Deus faz com Abraão de sacrificar o seu filho Isaque. E a gente vê Deus se revelando dessa forma, Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Porque o meu bisavô, ele sempre tinha essa frase consigo, entendeu? Momentos de dificuldades, em tudo que ele ia fazer, ele sempre dizia, o Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor proverá. E às vezes é uma coisa que você esquece ao longo da sua vida, entendeu? Diante das provações, diante das dificuldades, diante das tribulações, diante das perseguições, a gente parece que deleta, que apaga na nossa mente. O quê? Que o nosso Deus, meus irmãos, é o Yahvé, conforme nós temos aqui, o Jeová Jireh, o Yahvé Jireh, o Deus da nossa provisão. Então vamos ver isso na vida de Abraão, vamos ver os desdobramentos disso na nossa vida, para a gente alimentar a nossa fé, comer o nosso cuscuz espiritual, para que a gente possa aqui ter uma visão diferenciada de Deus, que traga um impacto positivo para as nossas vidas, porque a gente estuda aqui, por exemplo, Deus é o Deus de toda a provisão. E aí a gente aprende isso na palavra. Sabe que a palavra de Deus é verdade. Sabe que Deus não mente.
Aí quando a gente acaba o estudo, a gente fica se apegando à nossa ansiedade. E amanhã o que é que vai ser? E amanhã o que é que vai acontecer comigo? Aí você tem uma desconexão, melhor dizendo, daquilo que você aprende e daquilo que você vivencia. Então veja, se a gente vai trabalhar aqui, Deus como Deus que provê, por que eu vou viver inquieto? Por que eu vou viver preocupado? Por que eu vou viver ansioso com o meu amanhã? O Senhor não é o Senhor de toda a provisão? Então está vendo, meus irmãos, como a gente não pode fazer que a gente chama de dicotomia, né? Uma separação entre a nossa vida religiosa e a nossa vida prática. Não pode, a gente tem que unir, juntar essas duas coisas. Então, aquilo que eu aprendo, mesmo que pouco, deve refletir positivamente na minha vida. E é esse o objetivo pelo qual nós estamos estudando esses nomes de Deus. Cada nome aqui aponta para um traço da pessoa de Deus que automaticamente reflete em nossas vidas, ou pelo menos deveria refletir em nossas vidas. Então vamos trabalhar aí, abram aí, Gênesis 22, e aqui, pegando o gancho do que Francildo havia falado, a gente vai ver Deus se revelando aqui aos patriarcas. Então ele tem todo esse cuidado de, na sua relação com os patriarcas, revelar muito daquilo que Deus é, revelar muito daquilo que Ele faz. E Ele fez isso com os antigos, Ele fez isso com os patriarcas. Então, Gênesis capítulo 22. Vamos ler o versículo 8, vamos ler também o versículo número 14. Abram aí, Gênesis 22, versículo 8 e também o versículo de número 14. Eu não vou poder fazer isso hoje, porque o texto é grande. Mas se você pegar aqui esse capítulo 22, do desafio que Deus faz a Abraão, você pode dividir, e eu fiz essa divisão, esse trecho aqui em pelo menos 3 partes. Aqui já dá uma expulsão de um sermão, né? Do versículo 1 até o versículo 8, o que é que você encontra? O chamado de Deus para que Abraão sacrificasse Isaque e a disposição que Abraão tem. Versículos de 1 até o versículo 8. Depois, do versículo 9 até o versículo 14, você vai ver a obediência de Abraão para sacrificar Isaque. Obediência mesmo. E estou vendo as irmãs só anotando, né? Vai ser a próxima meditação das irmãs aí, aproveitando para anotar o esboço, né? Roberta aí, Euliena aí, muito bem. Então, versículos 9 até versículo 14. A obediência de Abraão em sacrificar o seu filho. Ele foi obediente, apesar de não chegar às vias de fato, mas no seu coração ele fez. No seu coração ele fez. E aí a terceira parte, do versículo 15 até o versículo 19, você vai ver o quê? Os resultados, os reflexos da disposição da obediência de Abraão na sua vida. O ideal é que a gente visse todas essas coisas, mas não vai dar tempo, porque senão a gente ia se concentrar apenas em Gênesis 22. Então, versículo 1 até o versículo 8, o chamado e a disposição para sacrificar. Versículo 9 até o versículo 14, a obediência de Abraão para sacrificar. Versículos 15 até o versículo 19, os resultados do sacrifício. 3 pontos aí para o sermão, entendeu? Tema central, sacrifício, está aí nos 3 pontos. É só você colocar um tema aí, está feito o sermão, entendeu? Expondo a palavra. Então, uma aula aqui de homilética bem básica aqui para os irmãos, certo? Mas, chegando agora para o versículo 8. Versículo 8, versículo 14. Versículo 8, versículo 14. Vamos lá? Olha só. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. É bem interessante, né? Quando você lê o contexto anterior, saiu Abraão, saiu Isaque e os seus servos. Abraão preparou a lenha, separou o cutelo, faltou o principal para o sacrifício, que era justamente o animal. Em dado momento da peregrinação, Abraão deixou para trás os seus servos e seguiu ele e Isaque para sacrificar. Isaque não era um menino bobo, de jeito nenhum, já tinha visto, veja como é importante essa questão dos pais darem um exemplo religioso para seus filhos.
Ele já tinha visto Abraão sacrificar, e Abraão sacrificava direto, né? Era a maneira através da qual eles cultuavam a Deus. Aí o que foi que Isaac deduziu? Cadê o animal do sacrifício? Cadê o animal do sacrifício? Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aqui é aquela questão, né? O pai vem para a igreja, esquece da Bíblia, aí o filho pergunta: e aí, papai, cadê a Bíblia? Porque ele sabe que tem que trazer a Bíblia para a igreja. Então, veja essa questão da herança espiritual, da herança religiosa, como Isaac aprendeu. Para sacrificar tem que ter animal. E de certa forma, ele já começou a ver que o sacrifício ia ser ele, entendeu? Já que não tinha animal, estava tudo pronto. E Abraão foi com o intuito de sacrificar, então ele seria o sacrifício. E aí Abraão responde. E o que é que Abraão responde? Deus proverá. Deus proverá. Então, trazendo à mente justamente isso, que é Deus, meus irmãos, que é Deus, minhas irmãs, que provê tudo aquilo que a gente carece, que provê tudo aquilo que a gente precisa em nossas vidas. Estava faltando aqui o cordeiro. Para se sacrificar, para prestar o culto, tinha que ter o cordeiro. No momento não tinha, mas Abraão, pelos olhos da fé, Abraão, na sua confiança, Abraão, na sua dependência, o que é que ele diz? Meu filho, Deus proverá. Fé é isso, meus irmãos. Fé é você olhar as circunstâncias e muitas vezes não ver, humanamente falando, a situação ou a resolução daquela circunstância, mas no fundo do seu coração, você crê. No fundo do seu coração, você sabe que Deus vai prover aquilo que porventura esteja faltando na nossa vida. Se não prover, aquilo em si vai prover o nosso ânimo, vai prover a nossa confiança e a nossa satisfação para entender e acolher a sua vontade para as nossas vidas. Então, não espere explicações humanas, não se arrogue nas coisas do mundo para só a partir disso aí você ter fé. Não, a fé, ela vê o invisível. Você olha o derredor, não vê explicação, você olha o derredor, não vê solução, mas você sabe que Deus vai prover a resolução daquela situação. Eu acho interessante, só abrindo parênteses mais dentro disso, estava conversando com uma determinada pessoa nesses dias, e ele falando, né, que muitas vezes a gente tem uma visão extremamente materialista, muitas vezes a gente tem uma visão extremamente humana das coisas, e às vezes, infelizmente, a gente descarta Deus completamente da nossa vida, porque o que é que a gente diz, né? Acontece muito com os jovens, né? Eu vou estudar, vou entrar numa faculdade, depois vou arranjar um bom emprego que me dê um certo retorno financeiro e aí vai estar tudo estabilizado na minha vida. Onde é que ele está confiando em Deus na sua vida? Quer dizer que ele vai ter somente o suprimento se ele for concursado? Quer dizer que ele vai ter sempre o suprimento se ele for concursado com um valor salarial alto? Quer dizer que somente a partir dessas coisas ele vai ter de fato a estabilidade na sua vida? Percebe, meus irmãos? Como a gente esquece completamente que Deus ele vai prover. Quer você ter esse carro, quer não. Quer você tenha esse recurso, quer não. Isso é fé, meus irmãos. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. E eu trago isso muitas vezes, trazendo para uma aplicação mais específica, não fazendo críticas a ninguém. É só essa questão da percepção, né? As pessoas, muitas vezes, nessa questão de filhos, por exemplo, não, eu só vou ter filho quando eu tiver um carro, um apartamento, quando eu for... Peraí, meus irmãos, quer dizer que Deus não vai prover para você, não? A Bíblia diz que os filhos são o quê? Em relação ao Senhor para nós. Deus vai desamparar as suas heranças? Está vendo como a gente separa as coisas? A gente tem uma teoria diferente da nossa prática. Então, a gente tem que olhar com esses óculos para a palavra. Se Ele vai prover, Ele vai prover. Se Ele vai dar, porque a Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado, nem mendigar o pão. Isso é ou não é verdade? Então só vai se dar quando eu tiver um concurso, só vai se dar quando eu tiver um bom emprego. Não, porque nem todo mundo vai ter, nem todo mundo vai ter. Não existe uma tribo só de cacique,
tem que ter cacique e índio, porque senão o negócio fica desproporcional. Então, da mesma forma, é na nossa vida, ok? Então, veja Abraão aqui, estava com seu filho, Deus havia pedido o sacrifício do seu filho, e o que foi que ele disse? Deus vai prover, Deus vai prover, Deus proverá. Versículo 14, que é aqui onde entra o nome. Veja que no versículo 8, ele diz, Elohim proverá. Aqui a palavra não é Senhor não, a palavra é Deus mesmo, Elohim. Agora, no versículo 14 não. No versículo 14 não. Olha só o que diz aí, versículo 14. Depois que Deus se revelou a Abraão, depois que Deus proveio, né, o animal para o sacrifício, aí agora versículo 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar. Que nome? O Senhor. Veja que a palavra Senhor aqui, todas as letras são maiúsculas. Yahvé proverá, ou Jeová Jireh, porque a palavra Yahvé e Jeová são as mesmas, é só a questão de como a gente fala, ou como a gente escreve, melhor dizendo, certo? O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor, ou melhor dizendo, no monte do Senhor se proverá. Que monte era esse? Era o monte Moriá, né? A palavra Moriá significa temor ou luz. Então foi o lugar em que Abraão foi desafiado, e mesmo sendo desafiado, qual era a crença que ele tinha? O Senhor proverá, Jeová Jireh. Então não esqueça, meus irmãos, disso. Não nos esqueçamos, minhas irmãs, disso. Às vezes a gente enfrenta situações na nossa vida, olha para um lado, não vê solução, olha para outro, não vê solução, mas sempre se lembre desse fato. Que fato? O Senhor proverá. Nunca esqueça dessa frase. Nunca esqueça desse nome através do qual Deus se revela. Mesmo que esteja sendo tudo o contrário, mesmo que não haja uma solução no sentido humano, no sentido racional, mas a verdade permanecerá. O Senhor proverá. Tem até um hino, Salmos e Hinos, ele é lindo. Não sei se o Leandro consegue pegar aí, que é Deus proverá. Deus proverá. É só pegar, acho que no índice das frases, eu até tinha separado esse hino para cantar, mas não separei o nome, né? Muito lindo. Ele descreve a história de Abraão, né? A história de fé, na verdade, não só de Abraão, a história de fé, mostrando essa verdade. No final de cada estrofe sempre tem: meu Deus proverá, o Deus de toda provisão. Provisão física, provisão o quê? Espiritual. É por isso, meus irmãos, que Cristo disse que a gente não deveria viver ansioso por coisa, porque é Deus que vai nos dar, o autor até fala. Mas prossiga aí, por favor, Francilda. Era isso aí, né? Então são essas coisas, meus irmãos, que muitas vezes a gente ouve, escuta e não entende a razão, né? Tá vendo aí? Que bom. Graças a Deus. Então, a gente está prestes aí de começar um novo ano. O que é que a gente deve estar sempre se lembrando? Jeová Jireh, Deus proverá. É o Salmos e Hinos 40, né? Depois veja a letra desse hino, é bela. E até a música, né? Ela começa num tom bem tranquilo, depois ela vai se acentuando. É muito a dinâmica da música, ela é muito legal, certo? Então, aqui na lição. Pois não, Roberto? Já cantou, não foi? Muito bonito esse hino. Sim, 22:5. Olha o que diz aqui, versículo 5. Então Abraão disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos, eu e o... Está vendo aí? E é interessante, para aprofundar mais ainda, abram aí Hebreus 11. Veja como se liga isso que Roberta falou. É por isso que é complicado, né, meus irmãos? A gente vai dar aula, aí se lembra de uma coisa, de outra, aí a ideia inicial termina indo embora. Hebreus 11. Versículo 17, 18, 19. Hebreus 11, versículos 17, 18, 19.
olha a fé que Abraão tinha, meus irmãos. É por isso que, pegando o gancho aí de Roberto, ele disse, nós, por quê? Veja, pela fé, Abraão, quando posto à prova. É interessante aqui, meus irmãos, às vezes a gente não quer ser provado, né? Ser posto à prova é ser provado. Veja, Deus ele não tenta, mas ele prova. Eu quero saber se você é fiel. Eu quero saber se você confia em mim, para depois nos aprovar. Não é essa, pelo menos deve ser, né? Não é esse o objetivo de uma prova? Testar o seu conhecimento? Uma prova nada mais é do que isso aí. Quanto mais difícil for, e você se sair bem, qual vai ser a conclusão a que vai chegar? Que você aprendeu de fato o conteúdo. A não ser que tenha alguma coisa extra, que você fique nervoso, às vezes acontece, mas o objetivo principal é esse. Então, por que Deus prova? Para nos aprovar. E as provas, elas são essenciais. Para quê? Para que a gente possa realmente avaliar o nível da nossa fé. Agora, a gente não pode esquecer que nas provas, via de regra, Deus, ele sempre exige um sacrifício. Via de regra, ele sempre exige aquilo que nós mais amamos. Era o caso de Isaac. Era o filho único. Abraão já tinha 100 anos, mais de 100 anos. Deus havia prometido que dele, de Abraão, faria uma grande nação. Já? Aí tem que prover tempo agora, né? Então, Deus já tinha prometido que de Abraão faria uma grande nação. Ele já estava avançado em dias, só tinha um filho até agora. Só tinha um filho. Aí completa que faz o quê? Deus pede manda sacrificar esse filho. Pronto, e agora? E agora? E agora? Veja, né? Você sabe o que é amor de pai. Você sabe o que é amor de mãe. E todos nós aqui sabemos. Pelo menos a grande maioria, né? Pegando ali dos jovens, entendeu? E é difícil você pegar um filho seu e levar para o sacrifício. É difícil. Mas veja, que as provações de Deus geralmente são assim. Ele exige de nós o sacrifício daquilo que nós mais amamos. Às vezes é nosso dinheiro, às vezes é nosso conforto, às vezes é a nossa reputação, qualquer outra coisa. E a gente tem que estar disposto, meus irmãos, a sacrificar. Porque se nós não estivermos, nós não vamos passar no teste de fé que Deus ele coloca na vida de cada um de nós. Certo? Aprendam isso. E eu, como gosto sempre de dizer, a partir de agora Deus vai cobrar, porque vocês aprenderam. Então vamos lá, versículo 17. Vou para a escola dominical mais não. Versículo 17. Diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Então, no coração, Abraão matou seu filho. No coração ele matou, porque ele estava disposto. Não é aquele negócio que ele diz, não, eu vou, Senhor. Aí quando o negócio aperta, não vou mais não, entendeu? É igual aquela pessoa, né? Aquele viúvo, quando a esposa morre, está lá para enterrar, aí fica, eu quero ir com ela, eu quero ir com ela. Aí se você empurrar, não quero não, volta, entendeu? Então, com Abraão não foi assim não. Abraão estava disposto mesmo, no coração, porque Deus sabe aquilo que nós temos no nosso coração. No finalzinho mesmo do versículo 13, pelo fato de eles terem essa convicção, como é que eles viviam? Leia aí o finalzinho do versículo 13. Andavam como? A gente vive como cidadão desse mundo, né? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então, infelizmente, essa é a filosofia que a gente tem, entendeu? Estamos agarrados a uma visão materialista. Veja como distingue do que os patriarcas. Eles não viam, não iam observar, experimentar a concretização, mas eles agiam como tais. Eu não vejo, mas eu ajo como se estivesse vendo. Isso é fé. É aquela questão da provisão. Eu não estou vendo aqui a solução divina, mas eu sei que ela está. Eu sei que ela vai vir. Isso é que é fé. Entendeu? Então esse é o diferencial. Versículo 13. Aí, ele estava para sacrificar o seu unigênito. Aí, versículo 18. A quem se tinha dito, no caso a Abraão, em Isaque
será chamada a tua descendência. Deus havia dito a Abraão que a descendência viria por quem? Não era por Ismael. Sara quis dar o jeitinho dela, né? De fazer por Ismael, mas não era. Era através de quem? Isaac, porque foi Deus que tinha dito que era através de Isaac. Aí versículo 19, porque, falando ainda de Abraão, considerou, olha só que coisa interessante, meus irmãos, considerou o quê? O que foi que Abraão considerou no seu coração? Que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão sabia, se eu matar, Deus vai ressuscitar. E ali era uma figura de que ressurreição? De Cristo, entendeu? Veja que Deus pediu a Abraão quem? O seu filho. E Abraão esteve disposto a sacrificar o seu filho. E o que foi que Deus fez em relação a nós? Sacrificou o seu filho unigênito. Está vendo como as histórias elas se harmonizam? Então, meus irmãos, na visão de Abraão, se ele tivesse sacrificado, matado o seu filho, Deus iria trazê-lo à vida. Mas ele não ia deixar de obedecer. Ele não deixaria de agir conforme a vontade do Senhor. Veja, porque ele tinha consciência de que Deus ele era o que? Poderoso. Deus é o Shaddai. Está vendo como os nomes de Deus eles impactam positivamente falando a nossa vida quando nós os compreendemos corretamente? Então, se Deus é o Deus, é o Shaddai, Ele está pedindo para matar meu filho, eu vou fazer porque ele, pelo fato dele ser poderoso, se for o caso, como vai ser, se eu sacrificar, Ele vai trazê-lo novamente à existência. Por isso, Roberto, ele disse, eu vou sacrificar, mas eu vou voltar com meu filho, porque Abraão estava vendo o invisível, ele estava vendo para além da visão humana, ele estava com a visão completamente espiritual. Aí eu pergunto, meus irmãos, sinceramente falando, não é isso que falta para a gente? Sim ou não? Não é isso que falta para a gente? De ver o espiritual, de ver o invisível. Eu não estou me referindo a essas visões estrabólicas que as pessoas têm por aí não, mas a visão invisível do racional. Deus está me exigindo isso, Deus está me pedindo isso. Deixa eu trazer um aqui exemplo bem prático mesmo assim, bem prático. Hoje, por exemplo, é o dia do Senhor. O que é que a Bíblia exige de nós? Guardemos esse dia, nos abstenhamos dos entretenimentos, nos abstenhamos dos trabalhos, com exceção daqueles que são extras, existem aqueles que fogem completamente do natural, nos abstenhamos das conversações torpes, e Deus faz promessa, se assim agimos. Aí o que é que a gente faz? Na hora que Deus exige de a gente sacrificar o nosso bem-estar, a gente não quer. Mas não pode, Senhor. Todo mundo faz. Aí você nunca vai ter uma experiência com Deus. Vai viver sempre essa vida nivelada por baixo. Nivelada por baixo. Entendeu? Outra questão. Deus requer de nós a 10ª parte. Foi esse exemplo que a gente observou lá em Gênesis capítulo 14. Aí qual é a dedução lógica, humana, racional, que muitas vezes a gente tem? Vai faltar para mim, vai faltar para o meu entretenimento, vai faltar para aquilo que eu quero. E aí eu pergunto, e a disposição para sacrificar? Será que Deus não vai prover, meus irmãos, se você for fiel? Será que Deus não vai prover se você cumprir com aquilo que Ele exige de você? Eu acredito que vai, mas muitas vezes a gente se agarra aos nossos Isaques. Daqui ninguém tira, e eu vou conservar o bichinho vivo, porque senão, só tenho esse, senão não vou ter outro. Não, Abraão disse, se tiver de sacrificar, eu vou sacrificar, porque o meu Deus é o Shaddai, se for o caso, irá trazê-lo do mundo dos mortos, mas eu vou cumprir a sua vontade. Ok, gente? Então, pensemos nessas coisas, Tocou, entendeu? Agora acabou a aula, acabou no Jeová Jireh, mas pelo menos fica essa mensagem. Aí o que é que vai acontecer? Ninguém desceu ainda. Então deixa eu ler pelo menos essa parte aqui do autor, certo? Na aprovação da fé de Abraão, Deus revelou-se por meio da sua providência pessoal.
Deus providenciou um carneiro para substituir Isaque, com a finalidade de satisfazer a necessidade de sacrifício. Jeová Jireh significa o Senhor proverá. Interessante, né? João Batista disse que Cristo ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus providenciou o Cordeiro para que ele fosse morto no lugar de Isaque. Cristo foi morto para que assim nós não fôssemos condenados. Deus vê e conhece as necessidades de seus filhos. Em Mateus 6, 25 a 33, Jesus garante que Deus supre as necessidades básicas. Quais são? Comida e vestuário, melhor dizendo, daqueles que buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, meus irmãos, eis a prova de Deus para as nossas vidas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas. Quais coisas? O comer e o vestir vos serão. Deus é o Jeová Jireh, o Deus proverá. Então levemos Deus mais a sério. Não temamos os sacrifícios que muitas vezes Deus ele exige de cada um de nós, e Ele vai exigir para saber aquilo que nós temos de fato no nosso coração, se nós iremos obedecê-lo ou não. Como diz na linguagem popular, mesmo chovendo canivete, aberto, né? Porque se for fechado não vai servir de nada. Mas é assim que se caracteriza a vida cristã. O problema é que a gente está no cristianismo coach, né? Pegando aqui uma designação bem moderna, onde as pessoas procuram apenas que os seus egos eles venham ser massageados. Não é assim, meus irmãos. A vida cristã é prova, é luta, é desafio, mas também é bênção, porque Deus não vai deixar faltar nada para a vida daqueles que o amam. Disso pode ter certeza. Pode não ser aquilo que você deseja, pode não ser aquilo que você quer, mas uma coisa eu garanto: o cuscuz com ovo, ele não vai deixar faltar, porque é isso que sustenta a nossa vida, para a gente poder ficar aqui na escola dominical com disposição, senão a gente responde muito fraco. Então, é assim que Deus, Ele trata as nossas vidas ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. Então, ponha a sua confiança em Deus. Saiba, conforme nós já vimos, que o Deus é o Deus que nos vê. A gente não está sozinho aqui nesse mundo, não, feito filho desamparado. Veja que Deus é o Shaddai todo-poderoso. Então, se Ele me vê, e se Ele é todo-poderoso, e se Ele vai prover, porque Ele é o Jeová Jireh, por que você vai viver ansioso, preocupado, angustiado, entristecido na sua vida? É uma contradição, Portanto, tenhamos essa certeza. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, Deus, Ele não vai deixar de ser o Senhor proverá. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim ou não? Sim ou não? Isso, meus irmãos. Então, o que é que a gente vai fazer? Semana que vem, a gente vai ter aquele estudo diferenciado. E a gente não terminou os outros nomes. Falta Jeová Nissi, Shalom, Tzidkenu e Chamar. Então a gente vai estudar isso agora só o ano que vem, porque domingo que vem é o último domingo do mês. Aí a gente vai ter aquela lição diferenciada, que a gente tem que terminar lá com os homens. Mas como não há problema, porque são ensinos que podem ser dados separadamente, a gente fica com essa que a gente já viu até hoje, e o ano que vem, no primeiro domingo, a gente considera esses outros nomes do Senhor. Ok, gente? Fica assim acordado, fica assim acertado? Fica? Tem que ficar, né? Porque senão a gente vai bagunçar o horário, certo? Então, no final, na apresentação das nossas classes, a gente vai continuar recitando Gênesis 33, 20. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Gênesis 33, 20. Ok? Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe,
que Ele aplique a sua palavra nos nossos corações e que Ele nos faça aplicar todas essas verdades que nós estamos vendo aqui no sentido prático da nossa vida diária, junto com os nossos desafios e as lutas que muitas vezes a gente atravessa aqui nesta vida. Faz parte, é o roteiro que Deus escreveu para cada um de nós. Então que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.